A jornada de Raquel. O despertar da alma. Capítulo 1. O eco silencioso na jaula dourada. Raquel Pereira, com seus 52 anos bem vividos, era para todos os efeitos uma mulher de sucesso. A gerência sênior em uma multinacional de telecomunicações, um currículo impecável, o apartamento na zona sul de São Paulo com vista para o skyline urbano, tudo parecia estar no lugar certo. Os filhos Pedro e Ana, já adultos e trilhando suas próprias vidas, eram seu orgulho, e o marido, Marcos, um engenheiro com a mente sempre lógica e os pés bem fincados no chão, era o pilar da sua vida estável. Uma vida que, vista de fora, não deixava margem para queixas. Mas por trás dessa fachada de perfeição, um eco silencioso começou a ressoar dentro de Raquel. Não era o vazio da depressão, nem a melancolia de uma perda, mas uma sensação persistente de que algo fundamental estava faltando. Era como uma nota desafinada numa sinfonia perfeita, um sussurro abafado que falava sobre um caminho que ela havia deixado de lado, ou talvez um eu que nunca havia se permitido florescer. Esse eco se manifestava em pequenas fissuras na sua rotina. O cansaço que não se resolvia com sono, a irritação com fofocas no trabalho que antes ela ignorava, um tédio sutil que coloria até os momentos de lazer. O sucesso profissional, antes um motor, agora parecia ter se transformado numa jaula dourada, reluzente por fora, mas que a impedia de ver além. As noites, que antes garantiam um sono profundo, tornaram-se mais insones, preenchidas por devaneios sobre um algo mais, uma profundidade que ela sentia ausente na sua realidade palpável. Era como se a alma de Raquel estivesse, pela primeira vez, batendo à porta, exigindo sua atenção. Ela se sentia como um barco à deriva em águas calmas, mas sem um destino claro, sem uma bússola. Capítulo 2. A inquietação da perfeição e o retiro na revista. A rotina de Raquel, antes um porto seguro que lhe garantia controle e previsibilidade, agora se manifestava como uma jaula de ouro que, silenciosamente, sufocava sua alma. As reuniões intermináveis na empresa, onde se discutiam números e estratégias que pareciam cada vez mais distantes de qualquer propósito genuíno, tornavam-se um suplício. As conversas com Marcos sobre investimentos, reformas e a manutenção do lar, embora necessárias para a vida a dois, soavam vazias, mecânicas. Até mesmo os almoços de domingo com os filhos, antes momentos de alegria e conexão genuína, pareciam ter perdido um pouco do brilho, transformando-se em eventos protocolares, onde ela desempenhava o papel de mãe e esposa perfeita, mas sem real entusiasmo. Raquel se pegava divagando, observando a janela do escritório, onde o horizonte cinzento de São Paulo se perdia na poluição. Em sua mente, paisagens que nunca vira se desenhavam com uma nitidez surpreendente. Montanhas verdes, o azul infinito do oceano, florestas intocadas, cenários que evocavam uma liberdade que ela não sentia mais na sua vida real. Buscava nos olhos de estranhos no metrô ou na fila do supermercado um sinal de algo diferente, um brilho de aventura ou de uma sabedoria oculta, uma resposta para sua inquietação. Tentou preencher o vazio com hobbies antigos, na esperança de reacender alguma paixão adormecida. Desempoeirou os pincéis e as tintas, resgatando a pintura que abandonara na juventude, e dedicou-se com afinco à jardinagem na pequena varanda. Mas apesar de breves momentos de distração e uma fagulha de alegria aqui e ali, o eco persistia, cada vez mais alto, exigindo atenção. Era como se, por mais que tentasse abafar, a voz interior não se calasse. Foi em uma tarde chuvosa, dessas que convidam à introspecção e a um bom chá, enquanto folheava distraidamente uma revista de variedades antiga que havia encontrado esquecida no sofá, que seus olhos foram magneticamente atraídos para um pequeno anúncio na última página.
Um retiro de meditação em uma fazenda no interior de Minas Gerais, com fotos de pessoas sentadas em silêncio, cercadas por natureza exuberante. Um leve arrepio percorreu sua espinha, um misto de curiosidade irresistível e um profundo desconforto. Meditação? Eu, a mulher dos prazos e planilhas, que mal consegue ficar parada por 5 minutos? Pensou, com um leve sorriso irônico. A ideia era tão radicalmente oposta à sua vida cotidiana, tão distante de sua persona de mulher prática e racional, mas a semente da possibilidade estava plantada, e a imagem serena daquelas pessoas meditando não saía de sua mente. Era a primeira vez que algo tão fora da caixa a atraía de forma tão intensa e persistente. Capítulo 3. Lúcia, o anjo sereno e a sugestão do caminho da luz. A ideia do retiro de meditação, antes um mero sussurro, tornou-se uma melodia persistente e quase obsessiva na mente de Raquel. Ela tentou ignorá-la, racionalizando que não tinha tempo para esses devaneios, que era um luxo desnecessário e que, honestamente, Marcos jamais entenderia ou apoiaria algo assim. Mas a melodia voltava, insistente, crescendo a cada dia. Numa tarde ensolarada, num café charmoso do bairro, Raquel aguardava uma colega para uma reunião de trabalho e distraidamente observava o movimento da rua. Foi quando seus olhos encontraram uma figura familiar sentada a uma mesa próxima. Era Lúcia, uma antiga colega de faculdade que Raquel não via há mais de 2 décadas. O tempo havia sido gentil com Lúcia, que agora ostentava cabelos grisalhos cortados curtos e um sorriso sereno que iluminava seu rosto, marcado por algumas linhas de expressão que só adicionavam charme. Lúcia irradiava uma paz e uma tranquilidade que Raquel invejava profundamente. Uma calma que ela mal se lembrava de ter sentido. "Raquel, que surpresa agradável te encontrar aqui!" exclamou Lúcia. E o reencontro foi caloroso, cheio de abraços e risadas que evocavam a juventude. A conversa fluiu naturalmente, passando pelas atualizações de vida, os filhos, as carreiras. Em um dado momento, Lúcia, com uma sensibilidade quase premonitória, percebeu a inquietação que Raquel tentava disfarçar. Com um olhar perspicaz e um tom suave, ela disse: "Raquel, você parece um pouco em busca. Há algo que te incomoda, não é?" Para sua própria surpresa e sem qualquer hesitação, Raquel desabafou. Abriu o coração sobre a sensação de vazio existencial, o eco silencioso que a perturbava e o misterioso chamado interior que a puxava para algo desconhecido, que ela não conseguia nomear. Lúcia ouviu atentamente, com uma escuta empática e sem julgamentos. Quando Raquel terminou, Lúcia sorriu, um sorriso que transmitia compreensão e sabedoria. "Eu passei por isso, Raquel. E posso te dizer que não é incomum nessa fase da vida, quando a gente começa a se questionar sobre o propósito de tudo", disse ela. "Eu encontrei muita paz e muitas respostas em um centro espírita aqui perto. Chama-se Caminho da Luz. Não é um lugar de rituais complicados ou uma igreja no sentido tradicional, mas de estudo, reflexão e muito acolhimento. Eles têm palestras inspiradoras, os passes que acalmam a alma e um grupo de estudo que me transformou profundamente. Talvez não seja o seu caminho, mas é um lugar onde a gente pode buscar respostas para essas inquietações da alma, sabe?" Lúcia entregou um cartão simples com o endereço e os horários do centro. Raquel segurou o cartão, ponderando. Um centro espírita? Ela, criada em uma família sem vínculos religiosos fortes e com uma mente prática e cética, jamais havia considerado essa possibilidade. A ideia era completamente nova, até um pouco estranha para sua lógica. Mas a paz de Lúcia era inegável, palpável, e a sugestão vinha de um lugar de pura sinceridade e experiência. A semente da meditação, plantada pela revista, agora ganhava uma nova direção, apontada por uma alma serena que parecia ter encontrado o que Raquel tanto procurava. A curiosidade e a esperança se misturavam em seu peito, um novo e delicado broto de interesse surgindo.
Capítulo 4. O perfume do acolhimento no caminho da luz. Movida por uma mistura crescente de curiosidade, uma ponta de esperança e a convicção de que precisava seguir qualquer pista que a tirasse de sua inércia, Raquel finalmente decidiu ir ao Centro Espírita Caminho da Luz. Escolheu um sábado à tarde para ter tempo de ir sem a pressa do dia a dia, sem a pressão do relógio que regia sua vida. A fachada do centro, localizada em uma rua tranquila do bairro, era simples e discreta, sem placas chamativas, apenas um pequeno letreiro com o nome. Ao transpor a porta de madeira, Raquel foi envolvida por uma sensação de acolhimento imediato que a surpreendeu profundamente. O ambiente interno era suavemente iluminado, com paredes em tons pastel e um aroma leve de flores e incenso que pairava no ar, criando uma atmosfera de paz e serenidade. Não havia a formalidade ou a grandiosidade de templos que ela conhecia. Em vez disso, sentiu-se como se estivesse entrando em uma casa de família, um lugar onde se podia abaixar a guarda. No primeiro dia, ela participou de uma palestra pública cujo tema era o alto amor e o propósito de vida na maturidade. A palestrante, uma senhora de cabelos brancos bem penteados e voz doce, mas firme, com um olhar profundo e compassivo, era a própria Dona Emília, a quem Raquel havia conhecido brevemente. Emília falava sobre a importância de ouvir o coração e seguir o chamado da alma, especialmente na segunda metade da vida, quando as responsabilidades mais urgentes da juventude e da meia-idade diminuem e se tem mais espaço para a introspecção. As palavras da palestrante ressoaram em Raquel como nunca antes, tocando em fibras que ela nem sabia que existiam. Era como se a mulher estivesse lendo seus pensamentos mais íntimos, traduzindo em palavras claras a inquietação que a atormentava. Não podemos negligenciar a alma em nome da vida material. O verdadeiro sucesso é encontrar a paz interior e o propósito que nos preenche, o que nos faz vibrar de verdade, dizia Emília, com uma convicção que transpirava experiência. Ao final da palestra, Raquel, sentindo-se estranhamente à vontade, aproximou-se e conversou rapidamente com Dona Emília. A senhora, com um sorriso gentil e um olhar que parecia enxergar sua alma, ofereceu um folheto com a programação do centro e convidou Raquel a voltar sempre que sentisse o desejo. Raquel deixou o caminho da luz naquele dia com uma energia diferente, uma leveza no peito e uma certeza silenciosa de que aquele lugar, com sua atmosfera de paz e suas mensagens profundas, a convidava a continuar explorando um caminho que até então era completamente desconhecido para ela, mas que parecia ter sido feito sob medida para suas buscas mais íntimas. Era um alívio misturado com uma euforia contida, a sensação de ter encontrado um oásis no deserto de sua rotina. Capítulo 5. A tempestade familiar e a força interior. Cheia da leveza e inspiração que sentira no caminho da luz, Raquel, ainda sob o efeito daquela energia acolhedora e com uma nova coragem que mal reconhecia em si mesma, decidiu compartilhar sua experiência com Marcos. Ele estava no sofá da sala, lendo o jornal esportivo. E ela sentou-se ao lado dele, começando a descrever o ambiente sereno, as palavras sábias de Dona Emília, a sensação de paz que havia a invadido. Marcos, um homem de raciocínio cartesiano e com pouca inclinação para o que considerava misticismo ou coisas de gente que não tem o que fazer, reagiu com uma mistura de surpresa genuína e um desconforto evidente em sua expressão, quase como se ela tivesse anunciado que se tornaria uma cultista. Centro Espírita, Raquel? Você? Mas você sempre foi tão pragmática, tão racional. Isso não é um pouco esotérico demais? Algo para pessoas que precisam de um refúgio para problemas que não conseguem resolver e se iludem? Questionou ele com um tom que tentava ser neutro, mas carregava uma ponta de preocupação e ceticismo.
As palavras de Marcos, embora não agressivas, eram um lembrete vívido das expectativas sociais e do mundo que Raquel sempre habitara. Um universo onde a lógica e a matéria reinavam absolutas e onde a espiritualidade era muitas vezes vista com desconfiança. Mais tarde, durante o jantar, Pedro e Ana também demonstraram estranhamento. Pedro, sempre o mais brincalhão, soltou: "Mãe, você está bem mesmo? Não está virando dessas coisas de seita, está?" Embora fosse uma brincadeira, havia uma ponta de preocupação genuína em sua voz, um receio do desconhecido. Ana, a mais prática dos dois, foi mais direta. "O que você está procurando lá, mãe? Você já tem tudo. Uma ótima casa, um bom emprego, uma família." Eles não entendiam que a busca de Raquel não era por algo a mais, mas por um outro tipo de preenchimento. Raquel sentiu a resistência vinda de fora, uma pressão familiar que tentava puxá-la de volta para a normalidade que eles conheciam e aprovavam. Por um instante, uma pontada de dúvida a atingiu, uma voz interna ecoando o ceticismo deles. "Será que estou sendo tola? Será que estou perdendo a cabeça?" Mas, para sua própria surpresa e alívio, uma nova força interior, recém-descoberta, a impulsionava. Era uma certeza que não vinha da lógica, mas de um lugar mais profundo que ela estava começando a explorar. Ela sabia que precisava seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente familiar, desafiar as expectativas e enfrentar o desconforto dos que a amavam, mas não a compreendiam em sua nova busca. Pela primeira vez, Raquel sentiu-se capaz de sustentar sua decisão, não com teimosia ou confronto, mas com uma convicção serena e inabalável, como se o eco silencioso tivesse, finalmente, encontrado sua voz e sua força. A opinião dos outros, antes um peso esmagador, agora parecia ter um peso menor, um ruído de fundo que ela podia escolher ignorar. Capítulo 6. O Porto do Conhecimento e a Sabedoria de Dona Emília. Impulsionada pela nova convicção e pela inegável sensação de pertencimento que encontrara, Raquel continuou a frequentar o caminho da luz. Ela não via a hora de chegar o dia da reunião do grupo de estudo. Decidiu se matricular em um dos grupos mais aprofundados, que se reunia semanalmente para discutir os livros da codificação espírita, as obras fundamentais que Allan Kardec organizou. O primeiro livro a ser estudado era A Gênese, uma obra que abordava a origem dos planetas, os milagres e predições sob uma ótica espírita, a natureza da alma e a relação do espírito com a matéria. Conceitos que antes lhe seriam completamente estranhos e até absurdos, mas que agora a fascinavam com sua lógica e profundidade. Ali, nas mesas redondas da sala de estudos, com o aroma suave do incenso e uma atmosfera de respeito, Raquel conheceu um mosaico de pessoas de diferentes idades, profissões e histórias de vida. Havia o Sr. Antônio, um professor de história aposentado que buscava consolo para a perda recente da esposa. Mariana, uma jovem estudante universitária que questionava o materialismo da vida moderna. E o Sr. Ricardo, um empresário bem-sucedido que, como ela, sentia um vazio existencial que o dinheiro não preenchia. Apesar das diferenças, todos compartilhavam uma busca comum por algo maior, por respostas que a vida material, por si só, não oferecia. A senhora Emília, que a havia recebido na primeira vez e que agora era a líder do grupo de estudo, guiava as discussões com sua sabedoria e paciência admiráveis. Com um conhecimento profundo dos ensinamentos espíritas, ela não apenas explicava os conceitos, mas incentivava a reflexão profunda, o questionamento construtivo e, o mais importante, a aplicação prática dos conceitos no dia a dia. Ela sempre dizia: "O conhecimento sem a prática é apenas informação." Raquel começou a ler avidamente não apenas a Gênese, mas outros livros que lhe eram indicados, absorvendo o conhecimento como uma esponja sedenta. Ela questionava suas próprias crenças arraigadas,
confrontava seus preconceitos e expandia sua visão de mundo para além dos limites do que sempre conhecera. Aos poucos, uma nova lógica se desenhava, uma que integrava o espírito à matéria, o propósito à existência. As conversas com a senhora Emília, em particular, se tornaram momentos de grande aprendizado e confidência. A velha senhora, com sua capacidade de escuta e seu olhar empático, via em Raquel não apenas uma aluna curiosa, mas uma alma sedenta por conhecimento, renovação e autoconhecimento. Emília não apenas ensinava os conceitos, mas compartilhava lições de vida, de superação de dores e de amor incondicional, mostrando a Raquel que a espiritualidade era um caminho de vida, uma jornada contínua de aprimoramento moral e intelectual, não apenas uma teoria ou um conjunto de rituais. O caminho da luz se tornou o porto do conhecimento onde Raquel ancorou sua busca, sentindo-se finalmente em um lugar onde poderia explorar as profundezas de sua própria existência, sem medo de julgamentos e com a certeza de que estava no caminho certo. Capítulo 7. O renascer do pincel e a cura da alma. Paralelamente aos intensos estudos no centro espírita, Raquel finalmente se permitiu explorar o caminho da meditação. Com o apoio e as orientações gentis de Dona Emília, que lhe ensinou técnicas simples de respiração profunda e concentração, observe sua respiração, Raquel, como as ondas do mar. Deixe os pensamentos irem e virem sem se apegar a eles. Raquel começou a dedicar-se a alguns minutos de meditação diariamente. Criou um pequeno canto em seu quarto com uma almofada e um incensário e fez da prática um ritual sagrado. No início, sua mente era um turbilhão de pensamentos, preocupações do trabalho, lembranças do passado e uma lista interminável de tarefas, como uma tempestade impossível de acalmar. Ela se pegava pensando: estou fazendo isso certo? Será que funciona para mim? Mas com a persistência e a disciplina, pequenos momentos de quietude e serenidade começaram a surgir, como clareiras em uma floresta densa e barulhenta. A cada dia, a paz interior se aprofundava um pouco mais e ela conseguia estender o tempo de meditação. Foi durante uma dessas sessões de meditação matinal, em um silêncio quase absoluto, onde a mente estava mais calma do que nunca, que uma imagem vívida surgiu em sua mente. A de um pincel mergulhando em cores vibrantes e deslizando suavemente sobre uma tela em branco. Era um chamado claro e irrefutável, uma voz interior que se manifestava através de uma visão. Raquel percebeu que seu antigo amor pela pintura, abandonado na juventude em nome de uma carreira séria e de responsabilidades familiares que pareciam mais urgentes, estava ressurgindo, não como um mero hobby para preencher o tempo, mas como uma poderosa forma de expressão de sua alma. Era uma necessidade premente, uma linguagem que sua alma precisava falar para se manifestar plenamente. Naquela mesma semana, com uma determinação renovada, ela visitou uma loja de materiais de arte e, com a emoção de uma criança em uma loja de brinquedos, comprou telas de diversos tamanhos, tintas a óleo de todas as cores imagináveis e um conjunto completo de pincéis novos. Em seu pequeno ateliê improvisado na varanda, Raquel começou a pintar com uma paixão que a consumia. Pela primeira vez em décadas, sentiu a alegria visceral de criar, de colocar para fora o que o eco silencioso há tanto tempo guardava em seu íntimo. Suas primeiras obras eram abstratas, explosões de cores e formas que representavam suas emoções complexas e a libertação que estava sentindo. Com o tempo, suas pinturas começaram a ter cores mais vibrantes e formas mais fluidas, refletindo a paz, a expansão de consciência e a serenidade que ela estava encontrando em sua jornada espiritual. Cada traço do pincel era um ato de libertação, uma cura para a alma. O ato de pintar se tornou, para Raquel, uma meditação ativa, uma forma de se conectar com o divino e com sua própria essência criativa, que estava adormecida e agora despertava com força total. Capítulo 8.
A luz do serviço e a conexão profunda. O caminho da luz não era apenas um porto de estudo e meditação. Era também um farol ativo de serviço comunitário. Uma vez por mês, o centro organizava atividades de apoio a uma comunidade carente vizinha, um bairro simples na periferia que vivia com muitas dificuldades. Voluntários se reuniam para distribuir alimentos, roupas, oferecer atendimento médico e odontológico voluntário e até aulas de reforço escolar para as crianças. Era um trabalho que Raquel, em sua vida corporativa, jamais havia sequer imaginado participar. Um dia, após uma tocante palestra sobre a importância da caridade e do amor ao próximo, a verdadeira fé se manifesta no amor ao irmão, dissera Dona Emília. A própria Emília, com seu olhar gentil e convidativo, perguntou a Raquel se ela gostaria de participar da próxima ação social de distribuição de alimentos e roupas. Raquel, acostumada com o universo corporativo, onde as relações eram transacionais e o foco era o lucro e a eficiência, sentiu um misto de estranhamento e uma profunda humildade. A ideia de ajudar sem esperar nada em troca, de se expor à vulnerabilidade de outros, era algo completamente novo para ela. No sábado seguinte, vestindo roupas simples e sem maquiagem, deixando de lado qualquer traço de sua persona corporativa, ela se juntou aos outros voluntários. No início, sentiu-se um pouco desajeitada, sem saber exatamente como agir, como abordar as pessoas. Mas, ao ver os sorrisos sinceros das crianças que recebiam um brinquedo simples, a gratidão nos olhos dos idosos que recebiam um prato de comida quente e nutritiva, e a dignidade com que as famílias aceitavam as doações, algo dentro dela se transformou profundamente. A barreira de formalidade e as preocupações com o ter caíram por terra. Ela percebeu que a verdadeira espiritualidade não estava apenas em meditar por horas, em estudar densos volumes de filosofia ou em buscar a paz interior. Estava, sobretudo, em servir ao próximo, em estender a mão sem esperar nada em troca, em compartilhar o que se tem, por menor que seja, e em reconhecer a divindade em cada ser humano, independentemente de sua condição social. Sentiu uma conexão profunda e indescritível com aquelas pessoas, uma irmandade que a preenchia de uma forma que sua carreira e seus bens materiais jamais conseguiriam. O algo mais que ela buscava ganhava forma e significado no contato humano genuíno, na ajuda desinteressada e no olhar no olhar. As lágrimas, que há muito não vertia, rolaram pelo seu rosto enquanto ela entregava um casaco a uma senhora idosa, um misto de tristeza pelas dificuldades alheias e uma alegria imensa por poder, de alguma forma, amenizá-las. Raquel descobriu ali que o serviço era uma forma poderosa de oração e que o amor se expandia ao ser compartilhado, iluminando não apenas quem recebia, mas principalmente quem doava. Ela se sentia mais viva e completa do que nunca. Capítulo 9. O despertar da família e a nova Raquel. Com o tempo, as mudanças em Raquel se tornaram inegáveis e evidentes para Marcos e os filhos. Ela não era mais a mulher tensa, apressada e por vezes estressada de antes. Pelo contrário, estava visivelmente mais serena, com uma calma que irradiava, e um brilho nos olhos que havia desaparecido há anos. Sua voz soava mais calma, e ela parecia genuinamente mais feliz e presente nas conversas em família, ouvindo mais do que falando, e com uma paciência que antes lhe era incomum. As discussões sobre o centro espírita diminuíram consideravelmente, dando lugar a uma curiosidade mais aberta e um certo respeito. Marcos, embora ainda com sua veia cética, começou a notar a profunda transformação positiva em sua esposa. Ele a via pintar com uma paixão que ela nunca havia demonstrado antes e percebia que ela estava mais paciente e compreensiva com ele e com os filhos. Certa noite, ao vê-la meditando na varanda, envolvida por uma paz que ele não compreendia, ele sentou-se silenciosamente ao lado dela, sem a interromper.
Após a meditação, ele perguntou com uma suavidade inesperada: Raquel, o que é que você faz lá no centro que te deixou assim? Você parece mais feliz, mais leve. Não era mais uma pergunta de julgamento, mas de interesse genuíno, uma abertura para entender o que estava acontecendo. Pedro e Ana, por sua vez, perceberam que a mãe não estava virando louca ou entrando em uma seita, mas sim encontrando um novo propósito e uma autenticidade que a faziam transbordar. As brincadeiras diminuíram e a observação atenta tomou o lugar do estranhamento. Houve uma noite memorável em que Raquel, com um pouco de timidez e um brilho nos olhos, mostrou suas novas pinturas a eles. Havia paisagens etéreas, figuras em meditação e, surpreendentemente, alguns retratos vibrantes de pessoas que ela conhecera no trabalho comunitário, capturando a essência de cada uma. O silêncio na sala foi quebrado por Ana, que se aproximou de uma tela abstrata cheia de cores vibrantes e tocou a pintura com a ponta dos dedos, emocionada. Mãe, isso é lindo. É tão expressivo. Você está diferente. Está mais você. Eu sinto isso de verdade, disse Ana com a voz embargada. Marcos, que observava de longe, assentiu. E Pedro, surpreso com a profundidade e a beleza da arte da mãe, murmurou: Realmente, mãe, é impressionante. Eu nunca imaginei que você tivesse esse talento. Raquel sentiu o coração se encher de uma gratidão imensa e uma alegria que transbordava. O chamado interior, que por tanto tempo fora um eco solitário, não era mais um sussurro particular, mas uma canção que todos, a seu modo e em seu tempo, começavam a ouvir e a compreender. A aceitação e o entendimento de sua família, antes tão receosos, eram um bálsamo para sua alma, confirmando que ela estava no caminho certo, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. A harmonia que se restabelecia na família era um reflexo da harmonia que Raquel encontrava dentro de si. Capítulo 10. O florescer completo da alma e o legado de luz. A jornada de Raquel não significou um abandono total de sua vida anterior, mas uma profunda ressignificação de tudo o que ela era e fazia. Ela continuou no trabalho por mais um tempo, mas com uma nova perspectiva, menos apegada aos resultados e à hierarquia, e mais focada no processo, nas pessoas e na ética. A pressão que antes sentia para ser a melhor diminuiu, dando lugar a uma busca por contribuir de forma mais significativa, por deixar um impacto positivo. Sua aposentadoria, quando finalmente chegou, não foi recebida com o tédio ou a sensação de vazio que ela antes temia, mas com uma alegria e uma excitação genuínas, pela expansão de seu tempo livre e pelas novas possibilidades que se abriam. Seus dias agora eram preenchidos com o que a nutria verdadeiramente. As longas horas dedicadas à pintura em seu ateliê ensolarado, as enriquecedoras reuniões do grupo de estudo no Caminho da Luz, onde ela agora auxiliava Dona Emília na recepção de novos membros, compartilhando sua própria experiência, e principalmente o serviço comunitário, que se tornou uma paixão inegável e a fonte de sua maior alegria. Ela se tornou uma voluntária assídua, dedicando-se com fervor a ajudar os mais necessitados, encontrando um propósito imenso na simplicidade do auxílio ao próximo e na compaixão. Aos 55 anos, Raquel organizou sua primeira exposição de arte, em uma pequena e charmosa galeria de bairro. As obras que nasceram de seu despertar espiritual, vibrantes em cores e emoção, cativaram os visitantes com sua profundidade e autenticidade. Marcos estava lá, orgulhoso, com um sorriso largo e os olhos marejados, um testemunho silencioso de sua aceitação e admiração pela nova Raquel. Pedro e Ana, também presentes, circulavam pela galeria, apontando para as pinturas e contando aos amigos sobre a incrível transformação da mãe, aplaudindo com os olhos cheios de emoção, vendo não apenas uma mãe, mas uma mulher que havia ousado se reinventar e encontrar sua verdadeira essência.
Raquel sabia que a jornada espiritual era contínua, uma evolução sem fim. Novos desafios surgiriam e o aprendizado nunca cessaria. Mas a alegria de ter se reconectado com a própria essência, de ter atendido ao chamado interior que por tanto tempo sussurrou e que agora ressoava como um hino de liberdade e paz, era a maior recompensa. Sua alma, finalmente, florescia em cores vibrantes, em atos de amor e em uma paz profunda e duradoura. Raquel não era apenas uma mulher de sucesso profissional. Ela se tornara uma mulher de sucesso espiritual. Um farol de luz que inspirava todos ao seu redor a também ouvirem o eco silencioso de suas próprias almas e a ousarem seguir seus próprios chamados. Seu legado não seria apenas material, mas um legado de luz, de transformação e de amor. E o mais bonito é que, se você olhar bem, pode encontrar uma Raquel em qualquer esquina de São Paulo ou de São Leopoldo.